presença dele essa noite. Se expresse na presença dele essa noite. Oh, aleluia. Vem, Jesus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Seu amor destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito. Só pra te encontrar, meu irmão, só pra te encontrar, porque o amor dele é infinito. Não posso nem merecê-lo. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, infinito amor de Deus. Te adoramos, Jesus, te amamos, te amamos, te amamos. Deixa o Espírito de Deus fluir aí, meu irmão. Deixa o Espírito de Deus fluir aí, meu irmão. Traz luz para a sombra, escala as montanhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Ele traz luz para a sombra, escala as montanhas. Por causa do teu amor, derruba muralhas, destrói as mentiras. Cheira mandarás, oriande que mandarás. Anamanchu quer que a manguei basaia. Cheia. Existe um poder, meu amado, a ser derramado no nosso meio. Se você tivesse noção do que Ele tem preparado para nós aqui, meu amado, tu vinha com mais violência para este culto.
Tu rasgava não as suas vestes, mas o teu coração na presença dele quando chegasse aqui. Há uma expectativa de corações abertos em nosso meio para aquilo que Deus tem para derramar no meio de nós. Nós falamos isso a todo culto aqui nesse lugar. Uma expectativa do céu, meu amado, para te encher, para nos unir em adoração, sem se preocupar com o que vai acontecer, sem se preocupar com quem está do seu lado, meu amado. Jesus quer te encher. Jesus, se você conseguisse enxergar isso, aleluia. O nome dele tem poder para quebrar qualquer barreira que tentar impedir o mover. Ei, Jesus, fica à vontade em nosso meio, Pai. Fica à vontade em nosso meio. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, para libertar. Sim, nós desejamos o teu nome, nós desejamos esse poder em unidade aqui, Pai. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, teu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Você pode declarar isso com fé? Em teu nome o inferno treme, e em teu nome os coxos andam. Diga. E em teu nome os cegos vêm. Quem crê? Quem crê? Oh! E em teu nome os mortos vivem. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então se expresse aí no teu lugar, meu irmão. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão celebre Ele, celebre Ele. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Oh! No nome de Jesus, cadê? Celebre, profetiza, profetiza.
pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme e em seu nome os coxos andam. O nome dele tem poder e em seu nome os cegos vêm. Ei! E em seu nome os mortos vivem. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus. Isso, profetiza isso. Profetiza isso. Com mais força, com mais fé, diga: seja mais violento essa noite. Isso. Coloque para fora, profetiza para o inferno ouvir. Há poder no nome de Jesus. Ei, há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar. Mais alto, há poder. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar. Diga: e em teu nome o inferno treme. E em teu nome os coxos andam. Profetizamos essa noite, Jesus. Em teu nome os cegos vêm. Oh, nós acreditamos nisso, Pai. E em seu nome os mortos vivem. Os coxos têm que andar, os cegos têm que ver, mortos têm que ressuscitar. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus. Aplauda mais forte que é para Ele. Oh, recebe, Jesus, recebe, Senhor. Dá lugar para o Espírito Santo aí, meu irmão. Oh, temos que ir na contramão deste mundo. Ainda tem os remanescentes, ainda tem quem queima por Ele, ainda tem quem deseja Ele. Vamos nos rasgar na Tua presença até os últimos dias da nossa vida, meu amado. Porque Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso centro, é o que nos sustenta de pé. Satanás pode tentar te derrubar, te desanimar, meu amado, mas ele só consegue se você deixar, porque tu sabe aonde se reabastecer, tu sabe aonde ir. Jesus é a nossa fonte, a presença dEle
A sua palavra, o colo dele é a nossa fonte. É o que nos sustenta. Oh. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, se a tua fumaça de consegue viver sem o lugar onde Ele habita? Eu não sei mais viver. Eu não sei mais viver sem Ele. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Se a tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Diga isso. No santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos e outro lugar, não sabe fazer. E
Clama pela glória do Senhor. Abra tua boca e clama pela glória dEle. Pela glória dEle, pela glória dEle. Pelo mover do Espírito no meio de nós. Clama, abra tua boca e clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. Diga a Ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui desse jeito que o Senhor está vendo. Tira suas roupas, seus ornamentos diante dEle agora. Diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, Pai, do jeito que o Senhor está vendo. Eu não quero esconder nada na tua presença. Fala com Ele. Eu não quero esconder nada na tua presença. Tu sabe que eu sou falho, eu sou isso, eu sou aquilo, isso. Fala com Ele aí. Fala com Ele aí. Oh, fala com Ele aí: Senhor, eis aqui o meu coração. Eis aqui a minha mente. Sim, ela te entristeceu essa semana, esse dia. Eu sou pecador, sim, Senhor. Fala com Ele, fala com Ele. Ele tem um bálsamo para você nessa noite. Se arrependa diante dEle essa noite. Se arrependa diante dEle essa noite. Entrega tudo para Ele, entrega tudo para Ele. Oh, Espírito Santo de Deus. Eis aqui o meu coração, Jesus. Eis aqui o nosso coração diante da Tua presença. Não queremos esconder nada, até porque não tem como esconder nada do Senhor, Pai. Nós queremos descer à casa do oleiro essa noite. Senhor, se nós nos quebramos, Senhor, enquanto estava na construção, nos pega e nos faça de novo, Jesus. Nos molda de novo conforme a Tua vontade. Nos refaz, Senhor, nos refaz na Tua presença agora. Nos refaz na Tua presença agora, Jesus. Precisamos ser moldados por Ti. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos, Pai. Te entristecemos a todo tempo. E durante esses dias, muitos dos nossos corações ficam um pouco longe da Tua presença. Nós queremos hoje, Senhor, entregar Ele diante de Ti. Que acenda a fome e a sede pela Tua presença. Nós queremos que nessa noite nosso coração seja um altar, Pai. Nós queremos tirar as cinzas, Deus, colocar, limpar, Deus, esse ambiente para que o Senhor derrame fogo novamente. Traga brasas vivas do Teu trono, Senhor, e aqueça, acenda o nosso altar nessa noite, Senhor. Vem nos incendiar aqui, Pai. Deixa Ele te refazer, meu amado. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus. Ouve esse coração que está falando contigo agora, Pai. Tu sabe como é que está. Tu sabe como é que está, Jesus. Isso, faça de novo. Será esse compromisso que Ele está fazendo contigo hoje, Pai. Que amanhã seja um dia diferente. Que amanhã nasça um homem, acorde um homem e uma mulher diferente, Pai. Um jovem diferente, Pai. Ah, Jesus, não deixa ele quieto, Pai, mas incomoda o seu coração a todo momento com a Tua presença. Que o Teu Espírito, assim como o Senhor falou comigo todo dia hoje, durante todo o dia, Senhor, incomoda o coração de cada um aqui, Pai. De cada um, Senhor. Acenda, 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 Jesus, acenda. Oh, quem já pisou no Santo dos Santos, aplauda o nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
A paz do Senhor, igreja. Gostaria de pedir que acendesse as luzes, por favor. E nesse mesmo espírito de adoração, eu gostaria de convidar você a trazer aqui ao altar do Senhor os seus dízimos e ofertas. Enquanto você se prepara, eu gostaria de ler rapidamente 2 textos. O primeiro deles é Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Que esse mesmo espírito de adoração, de entrega ao Senhor, ele também faça efeito na nossa carteira, nos nossos bolsos, porque muitas das vezes nós temos restrição em dar e entregar ao Senhor ou devolver a Deus aquilo que Ele tem nos dado. Mas que essa mesma liberalidade que nós estávamos cantando e declarando e buscando, ela faça efeito também em todas as áreas da nossa vida, amém? Salmo 116, versículo 12 diz assim: que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito. Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então aqui no Salmo 116, o salmista está se questionando como ele pode devolver ao Senhor, como ele pode entregar ao Senhor, como ele pode dar de volta a Deus tudo aquilo que o Senhor tem feito pela vida dele. E a resposta é cumprir os votos diante do Senhor, diante do povo, e devolver a Deus tudo aquilo ou parte daquilo que Deus tem entregado para nós. Outro texto que eu gostaria de ler com você é Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Na minha versão diz assim: alguns povos confiam em carros de guerras, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Em outras versões vai dizer que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome forte do Senhor, amém? Irmãos, quando nós lemos esse versículo, Salmo 20, versículo 7, ele nos convida, nos exorta e nos chama a colocar a nossa confiança, esperança e expectativa em Deus. Irmãos, nós podemos decidir confiar na força do nosso braço, nós podemos decidir confiar no nosso dinheiro, nós podemos decidir confiar naquilo que nós temos, naquilo que nós somos, naquilo que nós sabemos fazer, ou nós podemos decidir confiar no Senhor. Como aquele povo aqui estava tendo a opção de confiar em seus carros, em seus cavalos de guerra ou no Senhor. E nessa noite eu convido você a separar a sua oferta, o seu dízimo e a alçar aqui no altar do Senhor. E quando você fizer isso, creia que o Senhor ele pode fazer infinitamente mais por nós, amém? O Senhor ele tem cuidado de nós, Ele tem nos suprido e cabe a nós, assim como o Salmo 116 nos chama, nos convida a devolver o Senhor, a abençoar a casa do Senhor, a devolver aquilo que Ele tem nos dado, amém? Então convido você a trazer aqui no gasofilaço a sua oferta, em nome de Jesus, amém? Venha com alegria e venha e deposite aqui no altar aquilo que você trouxe hoje, a sua melhor oferta. Amém, irmãos? Fiquem à vontade. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer,
na terra como é no céu. Vamos orar, irmãos. Deixa o céu. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, te exaltamos e entregamos ao Senhor todos esses dízimos e ofertas que foram depositadas aqui no altar do Senhor. Pai, nós clamamos para que esse recurso ele seja utilizado da melhor forma e que sejamos abençoados pelo Senhor, ó Deus. Que nunca falte o alimento em nossa casa e que o nome do Senhor seja exaltado em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, irmãos. Eu vou ficar por aqui. Tive a missão de trazer o tema do fruto do Espírito, benignidade ou amabilidade. E já vou confessando para você que esse tema, essa parte do fruto, ou esse gomo do fruto, como eu aprendi, essa parte do fruto, a amabilidade, sempre foi uma das que eu tive mais dificuldade de entender e assimilar. Mas, como diz a palavra do Senhor, né, Ele não nos dá um desafio maior do que a gente possa suportar, não é verdade? Então vamos aprender juntos, irmãos, um pouco sobre amabilidade, benignidade, ou em algumas versões ainda traz delicadeza. Amém? E eu gostaria que você abrisse o seu coração. Deus já tem falado conosco desde o começo do culto, amém? Desde quando nós chegamos aqui, o Senhor já tem falado conosco. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais das partes do fruto do Espírito, que como a irmã Shirley abriu o culto mencionando, o fruto é um só, né? Mas a manifestação, nós precisamos entender que a manifestação do fruto do Espírito, ela precisa ser completa. E às vezes a gente tem mais facilidade em manifestar um ou o outro. Às vezes a gente tem mais facilidade em ter um ou outro comportamento, a dar liberalidade para que o fruto seja exercido em nós e através de nós, e temos dificuldade em outros. Mas o desejo do Senhor, a vontade do Espírito Santo de Deus, é que nós possamos manifestar todo ele, amém? E glória a Deus que nós temos um ambiente onde nós podemos aprender e entender aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Então abra o seu coração, que o Senhor limpe os seus ouvidos, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, que a sua mente seja guardada e protegida pelo Espírito Santo de Deus, e que nós possamos juntos entender um pouco mais do que é a amabilidade ou a benignidade. Nós estamos nessa série de estudos aqui na Quarta do Clamor e estamos falando sobre o fruto do Espírito, já falamos sobre amor, alegria, paz e paciência, e hoje vamos falar sobre amabilidade. Nosso texto base é Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. Irmãos, a minha versão é a NVT, nova versão transformadora. Antes de nós entrarmos efetivamente no que é amabilidade, eu gostaria de trazer um contexto para os irmãos sobre o livro de Gálatas. É um livro curto que tem apenas 6 capítulos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, e eu estava curioso ali para entender porque lá no capítulo 5, Paulo começa a falar para aquela igreja, a igreja da Galícia, sobre o fruto do Espírito. O que estava acontecendo? O que estava, vou usar a minha linguagem de tempos de líder de juventude, o que estava rolando ali com aquelas pessoas para que Paulo precisasse escrever aquela carta e dizer para eles sobre o fruto do Espírito? Por que Paulo teve que ensinar para aquele povo o que eram as obras da carne e o que era o fruto ou a obra do Espírito? E o que estava acontecendo naquela congregação, naquela igreja, é que alguns falsos mestres, eles estavam insistindo em ensinar que para aquele povo servir a Jesus, para aquele povo ser servo de Deus, para que eles tivessem a salvação, eles precisavam ficar ainda presos à lei.
Eles ainda precisavam fazer aqueles rituais, eles ainda precisavam ser circuncidados, eles ainda precisavam viver sobre o jugo da antiga lei para que eles pudessem obter a salvação. Eles ainda precisavam colocar em prática todo o Antigo Testamento para serem salvos. E Paulo escreveu a eles para afirmar, ensinar, exortar que, na verdade, eles precisavam era de Jesus. Na verdade, eles precisavam que Jesus entrasse no coração deles, na vida deles, que o Espírito Santo viesse sobre eles e manifestasse, então, o fruto do Espírito. E quando nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, nós entendemos que a vida pelo Espírito Santo de Deus é uma vida diferente. É uma vida onde nós somos levados a viver, a experimentar e a nos movermos de uma maneira diferente. De uma maneira não necessariamente como toda aquela tradição judaica impunha sobre as pessoas. Como aquelas segregações eram feitas, eram levadas às pessoas. Mas eles são convidados aqui por Paulo e são exortados por Paulo a viver debaixo de uma liberdade cristã através da graça. E Paulo vai explicar para eles e para nós que essa liberdade não é uma liberdade onde eu posso fazer tudo. Não é uma liberdade onde eu posso deixar o fruto da carne prevalecer, mas é uma liberdade onde eu estou preso, amarrado, eu estou junto, eu estou em conjunto com o Espírito, e o Espírito me convence, me ministra e me conduz de que eu preciso ser uma nova criatura. Então, nesse contexto, Paulo, ele resume toda a lei, e ele resume lá em Gálatas 5,14, todos os mandamentos em apenas um. Gálatas 5,14 vai nos afirmar: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, aquelas leis, né, que foram derivadas ali dos 10 mandamentos que Deus deu, e depois o povo pegou e fez todas aquelas leis que as pessoas tinham que seguir, Paulo falou: olha, vamos resumir, vamos facilitar a vida de vocês, ame o seu próximo como a si mesmo. É óbvio, irmãos, que nós temos que respeitar o Antigo Testamento, nós temos que entender as ordenanças e os conceitos que o Senhor traz para nós no Antigo Testamento, mas hoje nós temos essa liberdade no Espírito que naquela época as pessoas não tinham. Um outro ponto também que é interessante observar na leitura do livro de Gálatas é que aquelas pessoas, eles estavam até acostumados a fazer os seus sacrifícios, os seus rituais, né? Eles estavam talvez acostumados desde criança a criar talvez um cabrito ou então criar um boi. E de vez em quando eu fico pensando nisso, irmãos. Eu fico pensando, hoje mesmo eu estava dirigindo e eu lembrei de uma coisa que o pastor sempre comenta aqui. A maioria de nós mora em condomínio, né? Eu também moro. E aí eu fico pensando, como seria difícil a nossa vida se a gente tivesse que criar um cabritinho para oferecer como oferta ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que dificuldade que seria. A maioria de nós não conseguiria fazer isso. A gente não teria nem espaço físico. E eu não teria de forma nenhuma, eu não poderia ser sacerdote, porque eu não ia querer matar os bichinhos. Então, eu não conseguiria ofertar ao Senhor. Mas graças a Deus que o sacrifício maior já foi feito. Graças a Deus que Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele rasgou o véu do templo e hoje nós temos acesso ao Pai através do Espírito. Amém? E hoje nós vivemos em um reino, nós vivemos com a realidade espiritual. E observe que o pessoal lá que vivia na Galícia ou Galácia, vai depender da sua tradução, eles estavam presos a coisas materiais. E Paulo estava falando: ei, sai da materialidade, sai do seu ritual, deixa de entender ou de pensar de que para você acessar a Deus, você precisa apenas cumprir regras e procedimentos. Largue isso, abandone isso
e venha viver no reino do Espírito. Paulo estava convidando eles a isso. Irmãos, e nós temos um pensamento um pouco diferente hoje. Nós sabemos que Jesus, ele nos libertou para que nós vivêssemos esse reino do Espírito. Nós temos esse entendimento de que existe um reino espiritual. Nós temos esse entendimento, mas nós precisamos trazer isso, trazer o que está no reino do Espírito para o material. E é aí que nós entramos no fruto do Espírito. Porque se você perceber, o fruto do Espírito, ele está lidando com os nossos relacionamentos. Irmãos, o que vai nos adiantar? Nós temos fé, nós termos esperança no Senhor, nós sermos pessoas espirituais, se nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta, seja a nossa família, seja nossos amigos, seja os nossos subordinados, seja os nossos patrões, se nós tratamos eles de uma maneira carnal, nós precisamos trazer o reino do Espírito para esse mundo. E perceba a diferença, o povo lá da Galícia, eles estavam muito preocupados e eles estavam fazendo coisas rituais, coisas materiais. E nós sabemos que devemos ser seres espirituais e nós precisamos trazer o reino espiritual para o nosso reino, para onde nós vivemos. E é através de mim e de você que o Senhor pode fazer isso. Amém? Eu tive a oportunidade uma vez de assistir um documentário que chama Pai das Luzes. Se você não assistiu ainda, procure e assista. Nesse documentário, um moço, ele falou: Deus está fazendo muitas coisas no mundo, mas não dá ibope, né? Assim, a gente não vê isso na televisão. Aí ele falou: eu vou pegar minha câmera e vou documentar o que Deus está fazendo. E aí ele tem uma série de DVDs, O Dedo de Deus, Pai das Luzes, o Espírito Santo, enfim, ele tem uma série de filmes. E esse Pai das Luzes me marcou muito uma experiência onde ele apresentou o casal Mike e Dina, que eles eram um casal que vivia nos Estados Unidos e eles tinham a família deles ali, 3 filhos, ele era bancário, era dona de casa, e eles viviam muito bem na casa deles. Um dia, eles foram a um congresso, aliás, eles foram à igreja e receberam o batismo do Espírito Santo, e eles receberam o batismo do amor. E aí, o que aconteceu na vida deles? Eles decidiram largar tudo que eles tinham lá na cidade deles, que eles faziam, e ir para a China para abrir uma instituição para receber crianças abandonadas, mas não só isso, crianças com deficiências abandonadas na China. E é muito bonito porque no documentário ele fala assim: essa é a casa que o amor construiu. E é uma casa que eles construíram, abrindo mão de tudo que eles faziam. E eu estou dando esse exemplo aqui, irmãos, só para nós entendermos como o fruto do Espírito, o amor, pode ser manifestado. E às vezes, Deus não espera que você faça isso. Ou sim, não sei. Mas, com certeza, Deus quer materializar o amor, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, através da sua vida. Deus quer fazer isso. Talvez não de uma maneira tão radical, mas Ele quer fazer isso com certeza. Eu me lembro uma vez que eu estava discutindo com meu irmão. Hoje eu e meu irmão somos grandes amigos, graças a Deus, mas a gente brigava muito quando a gente era adolescente e tal. E aí uma vez a gente estava discutindo e ele virou na minha cara e falou assim: cada vez eu te odeio mais. Aí eu, meu Deus. Aí eu falei: cada vez eu te amo mais. E aí o amor venceu e hoje nós temos uma unidade que nós não tínhamos antes. Mas por quê? Um de nós decidiu romper aquele ciclo. E é aí que entra o fruto do Espírito. Hoje nós temos essa realidade espiritual, onde nós precisamos trazer o reino de Deus. E tudo que nós precisamos é trazer o reino de Deus.
Irmãos, a gente vai vendo o mundo que nós estamos vivendo e parece muito com aquela época lá daquele povo da Galácia. Falsos profetas, pessoas dizendo que nós temos que fazer isso ou que fazer aquilo para buscar o Senhor, mas na verdade nós precisamos buscar Jesus e o reino do Espírito. A Bíblia Almeida Corrigida de 2009, ela vai traduzir esse fruto como benignidade, e a Nova Versão Transformadora, que é a minha, traz amabilidade. Então, às vezes eu vou falar benignidade, às vezes eu vou falar amabilidade, mas é o mesmo fruto, só para a gente não ter nenhuma confusão no entendimento. Eu fui lá no dicionário pegar essa palavra, que não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia. Amabilidade. É uma palavra bonita, mas raramente a gente usa ela no dia a dia. Amabilidade significa a característica ou o atributo de ser amável, ter ternura ou delicadeza no trato com as outras pessoas. E quando a gente fala de delicadeza, nós homens às vezes já meio entorta o nariz, mas a delicadeza é o trato gentil, delicado, é você não gritar com as pessoas, é você ser uma pessoa cortês. Fala também de educação, cortesia, graciosidade. E benignidade significa ser generoso e benevolente. Agora, uma definição de benignidade que eu encontrei que eu gostei muito foi integridade ou retidão de coração e vida. Então, é você ser uma pessoa reta no seu coração, mas na sua vida também. Porque, às vezes, irmãos, nós temos muitos sentimentos bons dentro do nosso coração. É como a fé. Né? Às vezes a gente tem fé, mas não coloca em prática. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a fé sem obra é o quê? Morta, né, irmãos? Só para ficar bonita, a fé sem obra é o quê? Isso aí. Então, se nós tivermos vários sentimentos e não colocarmos ele em prática, o que nos adianta? A Manuela não está aqui, mas se ela estivesse aqui eu podia falar dela também. Mas, enfim, a Manuela e eu, nós temos uma história de vida aí, né? Qualquer dia desse a gente conta lá no Encontro de Casais, se vocês quiserem. Mas, certa vez, nós estávamos, dizer assim, né? Paquerando ali, começando a namorar. E aí, eu fiz uma pregação na igreja e eu falei que o amor, ele precisa ter atitudes e prática para ser tangível, né? O que adianta? Eu amo o pastor Léo, mas eu não respeito ele, mas eu não dou atenção para ele, mas eu não cumpro as agendas que ele me pede para cumprir com ele. Será que eu amo mesmo? Será que eu estou exercendo amor? Então, nós falamos sobre isso, que o amor, ele precisa ter atitude e ações para deixar de ser um sentimento e trazer impacto na vida de alguém. E eu estou dando o exemplo do amor, mas isso também é aplicado à amabilidade e à benignidade. Não adianta nós termos o nosso coração cheio de bons sentimentos, cheio de coisas maravilhosas, se nós não colocarmos isso em prática. E o fruto do Espírito é para isso, irmãos. É para colocarmos em prática, é para usarmos a nossa mão, é para usarmos a nossa boca, é para usarmos os nossos recursos para praticar o fruto do Espírito. É dar lugar ao fruto do Espírito para que juntos possamos mostrar o amor de Deus. E nós temos exemplos de amabilidade. Uma frase que eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês, não foi eu que escrevi, mas eu achei muito interessante, que diz assim: com a amabilidade restauramos nossos relacionamentos e fazemos restituição. Então, quando nós somos amáveis com as pessoas, quando nós tratamos o nosso próximo com amabilidade, nós restauramos relacionamentos que estão quebrados. Nós restauramos pontes que foram destruídas através da amabilidade, da generosidade, da bondade. Uma vez eu participei de um programa que chamava Jesus Transforma. E foi um evento que teve há uns anos atrás, onde nós recebíamos uma igreja do Brasil e nós fazíamos um momento ali, 15 dias de evangelização e tal. Jesus Transforma era o nome
do movimento. E aí eu fui evangelizar com uma amiga minha da igreja. Nós paramos duas moças na rua e conversamos com ela. Olha, nós estamos aqui convidando vocês, estamos falando de Jesus, podemos orar com você, você pode ir na nossa igreja, ou então a gente pode fazer um culto na sua casa. Demos todas as opções possíveis para aquela pessoa ouvir de Jesus e para ela estar perto do Senhor. E ela virou e falou assim: eu não vou na igreja. Aí, mas por quê? Você tem contra a igreja, né? Aí ela simplesmente falou assim: a minha mãe era de uma igreja X e ela faleceu e ela sempre foi fiel à igreja, sempre esteve lá nos cultos, e quando ela faleceu, não deixaram nós velarmos o corpo dela na igreja, no templo, não emprestaram para nós. E aquilo cortou o nosso coração, porque nós entendemos que a falta de amor, ou a falta de amabilidade, de delicadeza, ou de generosidade de uma pessoa, trouxe um impacto tão grande na vida de outra pessoa. E nós nos arrependemos, né? Oramos, pedimos perdão a ela ali naquele momento, mas o estrago já tinha sido feito. E para aquela pessoa voltar para os caminhos do Senhor, aceitar o Senhor, talvez o esforço vai ter que ser maior. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque muitas vezes as pessoas vêm à igreja em um primeiro momento por causa dos relacionamentos. As pessoas vêm à igreja porque alguém convida. As pessoas vêm à igreja porque ela é seu amigo, porque um vizinho dela convidou, porque ela tem um relacionamento. Acontece, mas é raro, é mais raro a pessoa vir à igreja aleatoriamente. Acontece, mas é mais raro. Então é necessário que nós sejamos amáveis, ou tenhamos amabilidade para restaurar os nossos relacionamentos e trazer restituição. Restituição daquilo que foi roubado, restituição dos relacionamentos que foram destruídos, restituição do amor que foi esquecido. E nós temos exemplos, porque Deus, o nosso Pai, Ele mostra a sua benignidade por nós. Efésios 2, 4 e 7 vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, nosso Pai é benigno. Nosso Pai demonstra para nós amabilidade. Salmo 136 vai dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E é um salmo que vai dando vários motivos para nós louvarmos ao Senhor. Versículo 4 vai nos dizer: aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 6 vai dizer: aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. E o salmista continua elencando e dizendo sobre a benignidade de Deus, o nosso Pai. E se nós aceitamos a Jesus um dia, nós podemos ser chamados filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus e o adoramos, nós também precisamos exercer a benignidade. E o fruto do Espírito é para isso, irmãos. Deus, em sua grande sabedoria, já sabia que nós, por nossa própria conta, não daríamos conta de exercer esse fruto, porque é difícil. Tenta exercer a sua benignidade, a sua amabilidade no trânsito. É difícil. Não é fácil. Tenta exercer a sua amabilidade com uma pessoa que só traz mal para você. É difícil. Não é fácil. E é por isso que nós precisamos deixar o Espírito nos dominar, para que nós possamos exercer esse fruto.
Tem mais um texto que eu queria falar sobre a benignidade de Deus. Tito 3, 4 e 5 diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos sobre a benignidade de Deus para conosco, nós podemos entender que Ele tem benignidade, que ela dura para sempre. Se Ele é benigno, eu também preciso ser benigno, amém? Eu também preciso exercer, por mais difícil que seja, a benignidade. Jesus nos chama à amabilidade. Jesus disse lá em Lucas 6, 27 a 28, mas a vocês que me ouvem eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltratam. Jesus nos chama a sermos como Ele. Mateus 11, 29 e 30 vai dizer assim: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então Jesus está dizendo para nós, olha, eu sou amável, eu tenho amabilidade, porque amabilidade é você ser generoso, é delicado no trato, é fazer bem às pessoas, é ter um relacionamento bom com as pessoas. Então, ter amabilidade na sua vida, ser benigno, é você ser imitador de Jesus. E Jesus, ele nos convida a deixar o nosso jugo, a deixar tudo que nós fazíamos antes de conhecê-lo e pegar o jugo dele, que é leve. Tem um texto aqui que também, quando eu estava estudando, eu encontrei, não foi eu que escrevi, mas eu queria compartilhar com vocês. Ser amável não é o mesmo que ser bobo ou ingênuo. Jesus disse aos seus discípulos para serem sábios como serpentes e inofensivos como pombas. Não devemos deixar as pessoas se aproveitarem de nós, manipulando-nos para seus próprios fins. Tampouco precisamos ceder em questões nas quais devemos ser firmes e intransigentes. Podemos ser amáveis em nossa abordagem, inclusive quando temos que nos posicionar com respeito a questões morais. Se quisermos ser mais como Jesus, a amabilidade deve ser parte do nosso caráter. A amabilidade deve ser aplicada com sabedoria. Então, você ser amável, querido, não é você aceitar todas as coisas. Não é você abaixar a cabeça e deixar que qualquer pessoa também pise em você, qualquer pessoa faça o que quiser, qualquer pessoa mande você fazer isso ou aquilo só porque você é uma pessoa amável. Jesus não era assim. A gente tem vários exemplos onde Jesus, quando ele precisava empregar a autoridade dele, ele empregava. Então, ser amável não é ser ingênuo. É só você lidar com cada situação da vida de uma maneira cortês, educada e ser generoso sempre que você estiver diante de alguma situação complicada. O Espírito Santo produz em nós essa benignidade porque ele nos dá o fruto. Ele nos dá o fruto do Espírito e a benignidade ou a amabilidade é parte desse fruto. João 14, 26 fala sobre o que o Espírito Santo faz em nossa vida. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então, é papel do Espírito ministrar. Ludmila Ferber tem uma canção que ela diz assim: o Espírito Santo, ele é quem ministra, ele é quem ensina e ele é quem conduz. Então é o Espírito que vai nos levar nessa jornada. E às vezes nós vemos as pessoas, às vezes até alguns movimentos onde as pessoas elas
tentam ser boas, elas tentam fazer caridade, mas a caridade genuína, a amabilidade genuína é apontada apenas pela Trindade. Apenas por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque a amabilidade, a benignidade que o Senhor opera em nós não é uma coisa passageira, irmãos, mas é uma coisa que vai crescendo. Sempre quando eu lembro de amabilidade, eu lembro da minha mãe. A minha mãe é uma senhora muito simples, mas é uma pessoa, assim, que é o exemplo da amabilidade. Ela conta uma história de quando a gente era criança, a gente morava num lugar chamado Praia Grande, e um dia ela estava trabalhando na praia, e chegou uma família lá de turistas, e eles levaram um golpe, porque eles vieram lá, acho que de Minas Gerais, não sei, para se hospedar numa casa. Chegou lá, não existia casa. Alguém passou um golpe neles. E eles não tinham onde ficar, não tinha para onde ir, eles estavam desesperados, não tinha como voltar para casa. Minha mãe simplesmente, bora lá para casa. De repente ela chegou e meu pai estava em casa e falou com ela: Marlúcia, você é doida. Você traz umas pessoas que você nunca viu na sua vida para dentro da sua casa. E ela falou assim: mas eu ia deixar eles lá, no frio, passando fome. E isso é um exemplo de como nós podemos exercer a amabilidade, a bondade e a generosidade sem esperar nada em troca. Queridos, o mundo onde nós vivemos é mau. O mundo onde nós vivemos já tem pessoas mas já tem pessoas malignas o suficiente, que sejamos nós a diferença. Nós cantamos tanto que Jesus, ele vem, muda a nossa vida, e o Senhor tem me cobrado muito acerca disso, acerca de nós às vezes falamos muito, nós pregamos muito, nós dissemos muitas coisas, nós lemos e nós oramos muitas coisas, mas o que nós temos feito para exercer o amor, para exercer o fruto do Espírito? E Paulo estava exortando aquele povo a exercer e a colocar em prática o fruto do Espírito. E é essa mesma exortação que chega para nós hoje. Nós precisamos colocar em prática o fruto em sua totalidade. E nós não vamos fazer isso sozinhos. Nós não vamos fazer isso sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. O que compete a nós é dar lugar ao Espírito. O que compete a nós é, diante de uma situação complicada, diante de uma situação onde nós podemos não ser mansos, onde nós podemos não ter amor, onde nós podemos não exercer amabilidade, é respirar fundo e dizer: Espírito, me conduza. É isso que nós precisamos fazer. E nós temos também, porque às vezes você pode falar: mas Deus ser benigno, Jesus ser benigno, o Espírito Santo ser benigno, tudo bem. Mas como eu faço? Eu quero trazer um exemplo para você de benignidade, onde às vezes você não está esperando. O reencontro de Jacó e Esaú. Gênesis 33, de 1 a 11. Antes de nós lermos esse texto, só recapitulando, que Jacó, muito espertamente, comprou a primogenitura do seu irmão gêmeo Esaú. Jacó mentiu para o seu pai, junto com a sua mãe, e ele comprou, enganou o seu irmão, e ele comprou a primogenitura de Esaú. E Esaú era um homem mais forte, mais dado a trabalhos manuais, enquanto Jacó era uma pessoa mais, vamos dizer assim, raquítica talvez, menos provido de força. E Jacó precisou fugir e ficou alguns anos morando com Labão, seu tio. Lá ele se casou com Lia, depois com... qual era o nome da outra? Raquel. E depois disso, ele teve ali os seus bois, a sua família. Ele construiu a sua casa, mas ele precisava sair da casa de Labão. Mas ele sabia que ele tinha uma dívida com seu irmão. E aqui nós vamos ver que a amabilidade restaura relacionamentos, porque o relacionamento deles estava quebrado.
Quando Jacó foi para a casa do seu tio, ele saiu fugido, correndo. E quando Jacó decide voltar para as terras onde Esaú estava, lá em Gênesis 33, de 1 a 11, vai nos contar que Jacó, ele foi enviando alguns presentes ao seu irmão. Ele foi sendo generoso, bondoso e amável com seu irmão. E ele foi ali acalmando os ânimos com Esaú. E ele foi mandando alguns presentes. E logo depois, quando os dois se encontraram, Jacó, ele foi, e junto com toda a sua família, ele foi sendo cortês e amigável e amável com seu irmão. E todos foram se prostrando. Isso tudo foi quebrando o coração de Esaú. E ali houve a restituição de um relacionamento que estava quebrado. Houve ali a restituição de um relacionamento de irmãos que foi desastroso, sim, que trouxe consequências terríveis para Esaú, porque ele perdeu a sua primogenitura. E é muito triste quando ele chega para o seu pai e fala: pai, você não vai me abençoar? E o pai dele diz: mas eu já abençoei o outro. O que eu tenho para te dar? E Esaú ficou muito triste e abalado e com ódio do seu irmão. Mas a amabilidade pôde restaurar aquele relacionamento. Um outro exemplo que nós temos de amabilidade é Lucas 10, 29 a 37, o bom samaritano. Certo homem estava indo pela estrada, foi assaltado, roubaram os seus bens, bateram nele e o deixaram como morto. E passaram ali várias pessoas que deveriam ter exercido a amabilidade e não exerceram. Deveriam ter exercido a amabilidade, mas decidiram exercer a magnanimidade dos seus corações. Tiraram tudo que aquele homem tinha. Passou um sacerdote, passou um levita e ninguém ajudou aquele homem. Quem foi ajudar aquele homem? Um samaritano. Um samaritano foi ajudar aquele homem e usou a amabilidade para poder curar a vida daquele homem. Ele usou a generosidade que estava no seu coração para colocar aquele homem numa pousada, numa estalagem, numa hospedaria. Cuidou dos ferimentos dele e ainda se comprometeu. Foi generoso a ponto de se responsabilizar pelas despesas daquele homem. E no final dessa parábola, Jesus pergunta: quem desses teve misericórdia do seu próximo? Foi o bom samaritano. E os samaritanos não se davam com os judeus. Então nós temos exemplos aqui da benignidade e da amabilidade. Temos também na palavra do Senhor um exemplo da falta da benignidade. Lá em Mateus 18, de 21 a 35, vai contar a história do servo e do conservo. Existia um servo que devia alguns dinheiros ao seu senhor. O seu senhor pediu então que ele pagasse, e ele não tinha dinheiro. E o seu senhor mandou que ele fosse preso, que ele fosse açoitado, que ele ficasse lá até pagar o que devia. Esse servo pediu clemência ao seu senhor, e o seu senhor foi bondoso com ele, exerceu a amabilidade para com ele e perdoou a sua dívida. E ele estava livre. Só que no mesmo momento, o seu conservo, ou seja, o servo do servo, ele estava também devendo um dinheiro a esse que fora perdoado. E aconteceu a mesma coisa. E o conservo pediu: por favor, tenha misericórdia de mim. Mas esse servo que havia sido perdoado não usou a amabilidade, não usou a benignidade, não foi generoso e mandou prender o seu conservo. E depois disso, o que houve foi que o seu senhor, sabendo de tudo, anulou o perdão daquela dívida. Então a falta de amabilidade trouxe uma condenação para aquela pessoa. E queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus e precisamos
exercitar e dar lugar ao fruto do Espírito. E a amabilidade, a benignidade, a delicadeza precisa ser parte da nossa vida. Efésios 5:1 nos chama, nos exorta: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se Deus é benigno, nós precisamos também ser benignos. Se Jesus tem amabilidade, nós precisamos também exercer a amabilidade. Se o Espírito Santo produz a amabilidade, a benignidade, a generosidade, nós precisamos dar lugar ao Espírito e não às obras da carne. E o que nós estamos fazendo com aquilo que o Espírito nos dá no nosso dia a dia? Quando nós temos a oportunidade, quando Deus nos dá aquela oportunidade de exercer o fruto, nós não damos lugar ao fruto do Espírito. Nós podemos tentar exercer a amabilidade por nós mesmos, mas nós não vamos conseguir. Mas através do Espírito Santo, poderemos produzir a genuína amabilidade e benignidade que só Ele pode ministrar, operar e nos ensinar. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus e Ele vem e Ele quer tomar conta do nosso coração. Ele quer nos dominar assim como Ele dominou, assim como Ele encheu aqueles discípulos lá em Atos 2. Ele quer também nos dominar e Ele quer fazer com que possamos operar dia após dia a vida através do Espírito Santo de Deus e exercendo a amabilidade e a benignidade. Amém? Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar. E eu gostaria de convidar os pastores aqui à frente. E querido, se você sente que você entendeu nessa noite que você precisa ter mais amabilidade, que você precisa ter mais benignidade, que você precisa talvez receber ali na sua vida uma delicadeza, tratar melhor as pessoas, vem aqui, os pastores vão orar por você. Nós queremos declarar sobre a sua vida o enchimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando nós convidamos você, quando nós fazemos o apelo, é para que você demonstre ao Senhor a sua disponibilidade. Jesus já fez tudo o que Ele precisava fazer por mim e por você. Ele já entregou a vida dele na cruz. Ele já entregou o sangue, o corpo dele. Jesus já prometeu e já liberou o Espírito Santo. Agora nós precisamos receber. E seja você aquele a dar o primeiro passo e a dizer: Senhor, eu preciso ser cheio de amabilidade. Senhor, eu preciso ser cheio de benignidade. Senhor, eu preciso ser cheio para tratar melhor as pessoas. Senhor, quão duro eu sou, quão grosso eu sou no tratar com as pessoas no meu dia a dia. Senhor, eu venho à igreja e digo que sou cheio do Espírito Santo, mas quando eu chego em casa, eu saio distribuindo grosserias e ignorâncias para com os meus amigos, para com os meus familiares. O Espírito Santo de Deus pode mudar a sua perspectiva e pode mudar a sua mentalidade e pode te ajudar a prestar um culto racional ao Senhor através das suas ações. É o Espírito que ministra, é o Espírito que nos ensina e é o Espírito que opera. Dê lugar ao Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos mais do Teu Espírito. Vem aqui. Deixe que os pastores orem por você. Nada pra oferecer. Eu sei que nada fiz pra merecer. Senhor, nós queremos mais do Teu Espírito. Os meus desejos Ele não olhou. Simplesmente
Não sei por qual razão me escolheu. Aleluia, Senhor. Nós queremos mais do Teu Espírito. Salvar, Ele escolheu a cruz. Pra mim da vida foi que Ele morreu. Espírito de vida, Espírito de Deus. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Encher os nossos corações, Espírito de vida, Espírito de Deus. Senhor, nós glorificamos a Jesus, a Deus Pai, a Deus Espírito. Jesus, através do seu sacrifício, aquele véu foi rasgado de alto a baixo, e nós temos liberdade, liberdade, liberdade no Espírito. E nós queremos materializar o reino do Espírito. Nós declaramos céu na terra, e a sua vontade sendo feita em nós, no meio de nós e através de nós. Nós declaramos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Nós declaramos que não há lei contra o teu Espírito, porque ele ministra e produz. Senhor, nós queremos céu na terra. 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 Nós queremos a cultura do reino em nós. Nós queremos a cultura do reino em nós. Mais amor, mais liberdade, mais amabilidade, mais mansidão, mais benignidade. Espírito, tu és bem-vindo e tu tens liberdade em nós. Batiza-nos, Senhor. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez, Senhor. E batiza-nos com teu Espírito. E enche-nos com teu Espírito. Espírito de vida, Espírito de Deus. Espírito, tu és bem-vindo em nosso meio. E nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. E o nome dele é Nós queremos Jesus. mais. O amor Sim, tem Jesus. nome. O amor. Você que já recebeu oração, pode ir voltando para o seu lugar. E o nome dele é Jesus. Os pastores também, muito obrigado. O nome dele é Jesus. O amor. Aleluia. Tem o nome. O amor tem o nome. Aleluia, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Jesus. É Jesus. E o nome dele é Jesus. Aleluia. Irmãos, antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você, aí mesmo no seu lugar, colocasse a mão no seu coração e que você declarasse ao Senhor. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, se você se sentir à vontade, e que você repetisse comigo assim: Santo Espírito de Deus, eu tomo posse do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em nome de Jesus, que o fruto do Espírito seja presente na minha vida e que ele seja utilizado no meu dia a dia para expressar o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho e o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Pastor. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte o Senhor, não pode, querido? Louvar ao nome dEle, honrar a Ele. Aleluia. Jefinho, querido, que Deus te abençoe muito, que abençoe sua casa, seu lar, sua família. Amém? Queridos, eu quero só dar os avisos rápidos. Domingo nós não teremos escola bíblica, Dia dos Pais, né? Quem tem a oportunidade de passar nesse dia com os pais, celebrar com ele, vai lá, curta. Em nome de Jesus, celebre, honre aos seus pais, em nome de Jesus. Amém? Mas à noite nós estaremos aqui às 7 horas da noite com culto de celebração. Amém? Também sábado, dia 12, as mulheres, cadê as mulheres? Sábado agora, o encontro das mulheres lá no Espaço do Sabor. Amém? O nome já é sugestivo, né, irmão? Espaço do Sabor para as mulheres. Em nome de Jesus, não pode homem mesmo acompanhar, guardar as mulheres, ajudar, não pode. Mas amém. Eu vou lá segunda-feira, eu acabo com aquele negócio lá. Amém? Sábado, às 19h30, lá no Espaço do Sabor, em Laranjeiras, né? Você pode entrar tanto pela Avenida Central, como pela Rua Miguel alguma coisa. Miguel Ângelo, né? Fica ali quase de frente ao Detran, não, é o antigo Detran, né? Ao antigo Detran, pela Avenida Central, né? Qualquer coisa vai colocar no grupo lá, né? O nosso lado das mulheres lá. Sábado, às 19h30. E dia 25, a nossa vigília aqui, em nome de Jesus, às 10 horas da noite. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Mais algum aviso que eu estou esquecendo? Dia 26, culto de jovens. Dia 19, a conferência das crianças. Faça a sua inscrição em nome de Jesus. Quer dizer a sua não, das crianças. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua presença aqui entre nós, pela vida do teu filho, Senhor, que com destreza conduziu, ó Deus, a palavra, ministrou essa palavra, entregou essa palavra ao nosso coração, inspirada pelo teu Espírito Santo. Pai, que possamos ser fiéis ao Senhor, ó Deus, seguindo os teus passos e tendo, ó Deus, sobre nós, como foi declarado aqui nesta oração, o fruto do Espírito em nós. Nós tomamos posse, Senhor. Pai, abençoe a cada um dos teus filhos aqui. Leva o teu povo em paz, que a graça, que o poder e a doce, ó Deus, consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Cumprimenta aí seu irmão aí em nome de Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.